Sejam bem-vindos, Paula, Ana Delma, Marta. Não é ele, não. Ah, obrigada. Vocês é que são lindos. Lana, Rita, Eduarda, Cleane. Sejam bem-vindas, Bianca. Muito bem. Que coisa boa. Cacilda, seja bem-vinda, Vane, Juba. Aguardando o nosso Vitor. Não me sinto, Hã? não me sinto, não. Não é você não, é uma Juba aqui. Fabi, que legal, todos vocês. Rita Maceió, dê um abraço em toda Maceió. Ai, que bom, Lana, vou acreditar, viu, que você é minha amiga, vou acreditar. Érica, oi, beijos também para vocês. Pois olha, um abraço grande para Maceió, que está nos ouvindo. A Caixa de você é suspeita. Betânia, Lívia. Eita, como tem gente bonita de Maceió aqui hoje. E Natal também tem muita gente bonita, viu? Não é só aí em Maceió, não. Essa cidade linda. Olha aí se ele entrou, não. Legal, Marechal Deodoro, que bacana. Ai, Bianca, você é de Maceió também. Gente, piranhas, para todo do nosso lar. Obrigada, Leliane Maceió. Floripa, que coisa boa. A gente fica muito feliz tendo o Brasil inteiro aqui com a gente. Olha, eu quero agradecer a vocês e já vou pedindo para que vocês se inscrevam no canal do YouTube Nosso Lar. Nós estamos vários pau dos ferros, que sejam bem-vindos. Adoro essa cidade. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal do YouTube Nosso Lar Espírita, porque... Oi, Vitor, seja bem-vindo, meu querido. Coisa boa tê-lo com a gente. Agradecer, né, a Gerardo, que lhe convidou para a gente. Você seja bem-vindo. Não Boa estou noite. ouvindo. Ah, Boa noite. É uma satisfação podermos estar juntos, desfrutando desses recursos que nos aproximam. Em verdade, uma das conquistas desse instante é se utilizar desses recursos para exercer a afetividade. É uma satisfação. é o som dele também. Vitor, dê uma ajeitadinha aí no seu som, para ficar mais nítido, por favor. Que eu vou também colocar aqui o de ouvido para não ter interferência. Para a gente ver o que é que está acontecendo. Pode falar, meu querido, para eu... Veja se o som deu uma melhorada. Muito, muito, melhor, muito. Legal. Então, meu amigo, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse. E como eu gosto de explorar os convidados, você aproveita e faz uma prece rapidinho, só para a gente entrar. Eu já vi que nós vamos ter que encerrar e voltar. Eu já senti, viu? Mas não tem problema. Quando faltar 5 minutinhos, aí a gente encerra e retoma, tá bom? Já estou avisando, porque aqui tem um bocado de gente apaixonada por você, né? Já senti tudo. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Vitor José. Sou um trabalhador espírita de uma casa aqui em Maceió, chamada Comunidade Espírita Nosso Lar. E trabalho já há algum tempo. Sou um dos primeiros trabalhadores desta casa. Legal. Lígia, você vai trazer os comentários?
e depois ativa. Eu vou também pedir permissão para desativar os comentários, para que o povo possa lhe ver melhor, né? E aí você faz a precezinha e a gente já começa, tudo bem? Aí eu vou ativar no final para perguntas, tá ok, gente? Vocês... Ah, tem alguém dizendo que tá baixo o som, é isso? Repete aí. Está distante o microfone de Vitor, não é isso? É, Vitor. Veja se você consegue mais próximo o microfone. Fale aí, Vitor, para a gente Oi, ver. gente. Oi. Melhorou, melhorou, melhorou. Então, posso fazer a prece? Por favor. Irmãos Tá amados, bom. ainda que estejamos fisicamente distantes, mas segundo Paulo, todos nós vivemos imersos no hálito divino, porque nele nos movemos e nele nós existimos. Então, nos permitindo sentir a presença de Deus, nos deixemos ser conduzidos para que a paz estoante do Cristo alcance o nosso mundo íntimo. Senhor amado, nessa noite singela, em que tuas luzes são direcionadas ao socorro e também ao esclarecimento, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade deste encontro, na luz dos teus ensinos. Que assim seja. Ativa os comentários. Ativa. Então, meu querido Vitor, seja muito bem-vindo à nossa 37ª semana de comemoração de existência do Núcleo Espírita Nosso Lar, Natal, Rio Grande do Norte, para todos vocês. Então, a gente convidou o Vitor para que ele fale um pouco para a gente sobre a autoconsciência e a importância dela como terapêutica libertadora, né? Que aí ele vai fazer uma viagem legal aí, seguindo o que nossa querida Joana ou outros autores falam, né? Na doutrina espírita, e fique à vontade. A bola está com você agora. Meus irmãos, eu queria trazer a vocês a lembrança de um livro. O livro de Johann Gardner, O Mundo de Sofia. E no primeiro capítulo daquele livro, a protagonista, Sofia Mundsen, recebe uma carta anônima, e quando ela abre essa carta, tem uma pergunta no papel. Quem é você? E nós queremos sair deste ambiente de John Steingartner e nos permitirmos fazer esta pergunta a nós mesmos. Quem nós somos? Que papel nós desempenhamos? Que conhecimento temos a respeito de nós mesmos? Isso é por demais importante, porque naquele dia que recebe a carta, Sofia, que é uma adolescente, ela... O som não tá legal? Tá legal. Tá ótimo. Sofia, que é uma adolescente, aos 15 anos de idade, ela para diante de um espelho e se pergunta quem é. E este momento tem uma significação. E esta significação fala a respeito da nossa essência, de quem nós somos. Porque, se bem vejamos, na nossa trajetória existencial, eu queria trazer um pensamento da sociologia de Weber e Max Weber,
ele diz que quando nós estamos em um instante social, esse instante social, ele reflete em nós, de maneiras que ninguém consegue ter uma visão. Abstraído desse instante, porque esse instante interage conosco. Então, que instante social é esse que nós estamos? Nós estamos, para alguns sociólogos, como Habermas, como Lipovetsky, como Bauman, nós estamos na sociedade líquida, na pós-modernidade, na hipermodernidade, e que tem alguns pontos comuns juntando esses sociólogos. Esses pontos comuns, eles dizem que nós estamos no instante da hipermodernidade ou do neohedonismo. Para Lyotard, ele diz então que uma das características da pós-modernidade é o fim das metas narrativas, das leituras de profundidade, e que nós nos tornamos seres da periferia, da superfície da nossa essência. E porque falta essa comunicação com a nossa verdadeira identidade, nós somos levados para onde o vento dá. E eu queria buscar lá atrás um pensamento de Anio Sêneca. Sêneca diz assim: vento algum ajuda para o marujo que não sabe para onde ir. Ou se nós fôssemos trazer um personagem da literatura da nossa adolescência, porque da minha geração ainda se lia muito, e ali tem Alice no País das Maravilhas. E esse personagem, ele tem uma característica, e a gente se lembra disso, e Alice está perdida. E Alice está perdida, e ali tem alguns personagens, como, por exemplo, o coelho. O coelho está com um relógio e está sempre atrasado. Ele fica o tempo todo dizendo que está atrasado. Olhando para o relógio dizendo que está atrasado. Que talvez a gente identifique isso como comportamento dos nossos dias. A gente está sempre atrasado. Está ali. Em dado instante, tem alguns caminhos e a Alice fica em dúvida. E o gato aparece. E o gato pergunta se pode ajudar. E ela diz assim: olha, eu queria saber onde vão dar esses caminhos. E o gato diz: você quer ir para onde? Ela diz: eu não sei, eu estou perdido. Então ele diz: qualquer caminho ajuda para quem está perdido. Qualquer caminho ajuda. E essa é uma característica do navegador desse instante. Do itinerante. Somos nós. Porque para fazer a compreensão da nossa essência, nós temos a filosofia. Por isso que eu puxei Sofia. Sofia é um nome que está vinculado ao Logos. Está vinculado à sabedoria. E aí, nós precisamos identificar isso. Porque no estudo do comportamento humano, nós temos anteriormente a filosofia, que nós poderíamos dizer que é a mãe dos saberes, a mãe da ciência. Isso. Mais adiante, com a evolução e a fins de poder investigar e ter o domínio, nós temos a secção dos conhecimentos, para que nós tivéssemos o domínio. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente seccionou para entender, para depois juntar e ter um conhecimento do todo. A gente conseguiu seccionar. Só que o conhecimento, quando ele se divide, quando ele sai da filosofia, e a filosofia, ela tem um questionamento em torno da nossa essência, a discussão é ontológica. E quando ele sai desse mote, e nós estamos entrando aí na base do conhecimento científico, a partir de Nicolau Copérnico, que ganha o ápice no iluminismo e chega aos nossos dias, começaram a surgir os inúmeros saberes. E aí, queridos irmãos, nós temos
a proposta de sacar os sentimentos. Saca-se os sentimentos. Mas nós vamos continuar só com 2 ciências. Ou uma ciência que envolve esses 2 estudos. E aí eu vou buscar um personagem que é Wundt. Wilhelm Wundt. Wundt é o pai da psicologia experimental. É ele que traz esse conhecimento e traz aí, faz um vínculo, uma catarse com a filosofia. E nós vamos ter Freud, que vem como aluno de Martin Charcot, de La Salpêtrière, e que começa a estudar a partir da fisiologia e identificar os inúmeros comportamentos neuróticos. Então nós temos Freud dentro da psicanálise e temos o pensamento de Wundt que vai dar na psicologia. E aí esses saberes vão crescendo. E o homem vai se investigando para que a gente pudesse ter uma referência. Para que a gente pudesse se entender. Muitas vezes, porém, a lupa da observação não traz o amálgama de ver a parte imortal. Então nós estudamos, nós temos o conhecimento, mas esse conhecimento que aprofunda, que já transcende a estrutura fisiológica, ele muitas vezes empaca, porque há uma necessidade de reaglutinar, de trazer para esse campo de estudos o espírito imortal. Onde aí, quando a ciência, dentro de um ambiente materialista, parou, viria toda essa luz, esse vórtice de conhecimento, para que nós tivéssemos uma compreensão plena. Porque, em verdade, quando nós falamos em cura plena, em saúde integral, a terapia é viver. Viver é terapia de profundidade. Cada mergulho na carne é, antes de tudo, uma concessão terapêutica da divindade. Cada vez que a gente pega o escafandro físico, esse escafandro físico que inibe o espírito momentaneamente, ele acelera as nossas potencialidades. Por isso que não existem propostas alternativas. A proposta da semente para virar uma planta é ser lançada numa cova e receber água e receber luz, para que ela sozinha se entusmeça, consiga romper o invólucro e bote para fora as suas potencialidades em direção à luz. E a árvore altaneira oferece flores e frutos. Então, nós estamos dentro de uma proposta. Acontece, porém, que dentro desse estudo, nós começamos a receber as impressões dos momentos. É por isso que a gente precisa se perguntar, desse ambiente que agora que nós estamos, antes de tudo, é uma parada obrigatória. É uma parada obrigatória para que a gente se pergunte, para onde eu estou indo? Porque estaria tudo bem se nós não tivéssemos a luz imorredora, esclarecedora do Espiritismo. A doutrina espírita, ela ilumina e elucida. Só que nós, queridos irmãos, nos permitimos viver um instante, o carpe diem. Eu vou trazer um personagem que ele é conhecido como o pai da poesia livre. É bom a gente falar de poesia, porque poesia impede a leitura dinâmica. Ninguém pode ler uma poesia com leitura dinâmica. Poesia pede tempo. Poesia pede estacato. Pede calma. Poesia pede para que a gente leia com a alma. Então, eu queria trazer o Walt Whitman. O Walt Whitman, eu o trouxe não por acaso. Porque o Walt Whitman é americano. Então imagine um americano falando de poesia. No pragmatismo que é um americano. Na objetividade que é a vida dele.
Então, o Walt Whitman, ele influenciou e foi influenciado. Ele influenciou, por exemplo, David Thoreau, um livro que muitos conhecem, Desobediência Civil. Mas ele recebeu o elogio de Emerson. E ele tem um livro, Folhas da Relva, e ali ele tem uma poesia chamada Canção sobre Mim Mesmo. E ele diz assim: eu, num canto de mim mesmo, me observo. E a conclusão que eu chegar a meu respeito, eu chego também a teu respeito. Porque o mesmo átomo que existe em minha alma, existe em ti. Aqui está diferente. Isso é muito importante, porque nós temos que observar algo. Quando o homem adquiriu o pensamento contínuo, ele deveria ter saído dentro da taxonomia anteriormente trazida por Aristóteles e aprimorada com Linneu. Lembra da taxonomia? Reino, filo, espécie, família, ordem, não nessa ordem. Lembra? Então nós somos considerados um animal racional. Quando nós adquirimos o pensamento contínuo, e mais do que nunca, quando a Terra foi visitada pelo Maestro Divino, quando a Terra foi visitada pelo hálito de Deus, Jesus, nós tínhamos que ter buscado a colocação de humanos. E nós nos esquecemos da humanidade. O homem tem se permitido ser autodestrutivo. Ele não só destrói a sua própria condição, como ele destrói o meio que o envolve. Porque nós esquecemos da nossa condição, a condição humanitária. Então nós temos vivido a vida só lá fora. Nós não temos tido vida interior. Platão diz assim: marque um encontro com tua alma. Vamos lá. A gente, quando estuda, por exemplo, Joana vai nos trazer essa dicotomia. Essa dicotomia entre o espírito e a matéria. Então, com a tecnologia, nós fomos acelerados. O que é que acontece com essa aceleração? Acontece que, normalmente, o corpo matéria, mas a mente, representada pelo pensamento, quase nunca está no mesmo lugar que está o corpo. A gente vai para a casa espírita, tomar um passe. Mas a gente fica dizendo assim: eita, como esse expositor está falando, meu Deus, que hora ele acaba? Eu vim tomar um passe. O corpo está ali, mas a mente está longe. E sabe o que acontece depois? Depois a gente sai dizendo, aí sai, vem duas pessoas. Aí um sai dizendo, e aí sentiu o quê? Não senti nada. Não gostei daquele passista. Mas claro que não sentiu. Ela não estava ali em alma. Ela não estava em espírito. Ela estava preenchendo a agenda. Porque na agenda diz que dia de segunda-feira, que dia de quarta-feira, é dia de ir no caso espírita. E não é culpa dela, porque nós somos acelerados. Nós nos permitimos. Nós nos permitimos olhar sem ver. Nós nos permitimos, porque perdemos o contato conosco, desconhecemos para onde estamos indo, de onde saímos. Olha se não é assim. A gente pega uma referência macro. A gente é criança e já é acelerado pela família para ser adolescente. Os pais pegam os filhos e vestem como adolescentes. Ensinam músicas de adolescentes. Quando esse filho está adolescente, aí já é ele que se acelera. Aí ele já quer ser emancipado. O corpo está na adolescência, com toda uma carga, com seus gatilhos para a adolescência, e a mente já está lá na mocidade. Aí ele chega na mocidade e já quer estar na maturidade. E o que é que acontece quando chega na maturidade?
quer ser adolescente. A gente é solteiro e quer ser casado. A gente casa e quer ser solteiro. Porque a gente não consegue entender cada instante, cada fase, degustar. Nós temos 5 sentidos, grosseiramente falando, e que a gente não consegue a conexão. Porque os amigos espirituais falam das notas que trazem cores. E a gente fica dizendo, nota que traz cor, sei. A gente, para sentir o sabor, a gente fecha os olhos. Por que a gente fecha os olhos? Para que a gente potencialize. Isso. Sentir. Então, imagine que o espírito mais evoluído, ele tem isso em sincronia. É por isso que no contato mediúnico, e os médiums, às vezes, passam por muitas dificuldades, porque ele tem um contato mediúnico de 3 minutos, e ele passa 1 hora explicando, e nos diz tudo. E aquele cara que é frio fica dizendo, oxi, ele teve vontade de 3 minutos, está 1 hora falando, está viajando. Mas ele não sabe que quando vem com tudo. E vem som, e vem cheiro, e vem voz, e vem cor. E a gente não conseguiu aglutinar isso. Então a gente vive em processos de fuga. No estudo do comportamento humano, a partir da fisiologia, Freud faz o esboço topográfico da nossa psique. E ele, para facilitar isso, ele cria 3 personagens. Né? Ele cria o ego, ele cria o mediador deste ego, e ele cria essa condição do superego. Então, ali é que nós temos, perdoe-nos, o ego como mediador, nós temos a condição, o id, o ego e o superego. O id está falando da nossa condição instintiva. O ego está mediando. E o superego está, nesse instante, tentando colocar os nãos que absorveram dentro de uma proposta ética. Quando, e é bem interessante, que nós estamos falando dentro da estrutura da psique. A psique é mente. Esse corte topográfico não é o corte na condição encefálica. Quem faz esse estudo é o Dr. Paul MacLean, por volta do ano de 1970, na década de 70. E Dr. Paul MacLean, ele faz um estudo e ele vai criar a condição do chassi neurológico, que ele chama de cérebro reptiliano, tá? Que é a condição da sobrevivência, a condição instintiva. Aí ele cria as outras camadas que passam milhões de anos se formando, o ambiente límbico, aqui ele chama isso de cérebro dos mamíferos, porque aí do ambiente límbico nós já vamos começar as primeiras dimensões dos sentimentos. E mais adiante, nós vamos ter dentro da nossa estrutura fisiológica a nossa camada do neocórtex, dos lobos frontais. Calderaro, o orientador, um dos orientadores espirituais de André Luiz, vem nos falar, no livro Ação e Reação, da condição da casa mental. Não sei se vocês lembram. E ele faz essa junção. Ele faz essa junção da condição da psique dentro de uma estrutura comportamental e pega a condição fisiológica, neurofisiológica, e faz essa junção. Para que a gente entenda. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que hoje, no estado atual da humanidade, nós vivemos no córtex. Nós vivemos naquilo que a gente podia chamar de consciente. Só que a gente precisa entender uma coisa. Consciente, e nós vamos pegar uma analogia para a gente entender. Se a gente pegasse uma laranja, a casca da laranja é o consciente. Todo o cheiro da laranja é o nosso inconsciente. Por isso que, na grande maioria das vezes, nós somos impulsionados pelo nosso inconsciente. Esse inconsciente que começa a ser trazido a partir do pensamento freudiano e que ganha amplitude no pensamento junguiano. E o que é que ocorre? A gente anda no córtex motor. Só que na vida, a gente diz assim, eu vou sair de casa para casa espírita. Aí eu já trago o aplicativo na minha alma, por onde eu vou. Só que no meio do caminho vão ter obstáculos.
mesmo eu botando a musicazinha, tal, música clássica, tocando ali, sei lá, Betebel, tocando bar, no meio do caminho, de uma pedra. Então, houve um choque, baixou o pneu. Disse, meu Deus, eu estou na terapia desobsessiva. Eu vou sair do meu consciente. A pergunta é, eu vou para o meu superconsciente, a morada divina em nós, ou eu vou para a minha condição instintiva, que é uma condição que eu visito há milênios? Ou eu vou brigar com a pedrinha, que essa pedra está aqui no meio do caminho. Será que essa pedra não sabe que eu ia para casa espírita? Eu brigo com a pedra. Então, a gente tem que entender, porque é o seguinte, talvez já tenha acontecido com algum de vocês, de você ir todos os dias a um local. E um dia, você vai num ponto um pouco mais longe. Só que não é para dobrar à direita. Só que você bota no automático. Quando você passa por aquela entrada que você entra, todo dia que não era para você entrar, você entra. E depois você diz, meu Deus, por que foi que eu vim aqui? Assim é a condição instintiva em nós. A gente termina porque a gente não se conhece. A gente não sabe quem a gente é. A doutrina espírita vem nos trazer isso. Porque eu falei de Walt Whitman, deixa eu trazer aqui um filme. Talvez você lembre do filme, não sei se foi talvez a década de 90, chama A Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele filme vai falar de Walt Whitman, porque uma das poesias dele é aquele capitão, meu capitão. E o que é que acontece ali? Ali nós temos uma escola rígida e que as pessoas entravam, tinha que viver um padrão. E entra um professor e esse professor começa a trazer questionamento para cada um. Por que você tem que andar assim? Fique no lugar do outro. Suba no birô. Olhe de cima. Olhe de baixo. Ande de outra forma. Veja como é que as pessoas lhe observam. E nós estamos vivendo modulados. Nós temos vivenciado dias impressionados. E isso criou uma distância com a nossa essência. Jesus, queridos irmãos, ele nos enviaria o Consolador prometido. E ele assevera no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. E a doutrina espírita vem. E a 18 de abril de 1857 é lançado o primeiro livro. O primeiro livro, ele só tem 501 perguntas. Mais adiante, Kardec lança mais algumas outras perguntas. E eu quero falar da segunda parte, ou melhor, do final do terceiro livro do Livro dos Espíritos. O terceiro livro é Leis Morais. No finalzinho das Leis Morais, a questão de número 919 é uma pergunta feita por Kardec. Todas as perguntas do Livro dos Espíritos é feita por Kardec. E Kardec pergunta os dias da imortalidade. Como nós podemos fazer para evitar esse arrastamento ao mal, combater as nossas más propensões? Questão 919. E os espíritos respondem, fazendo aquilo que um sábio disse lá atrás. Conhece-te a ti mesmo. E o que é que nós sabemos de nós? Estamos num período de relativização. O que é que nós sabemos da nossa essência? Verdade. Como é que está esse diálogo conosco mesmo? Em filosofia, solidão é uma necessidade. A solidão, ela promove o diálogo com as instâncias mais íntimas de sua alma. É um momento em que você se pergunta a você mesmo se você está satisfeito consigo. Então, queridos irmãos, neste ambiente, nós precisamos identificar o que nós temos feito. Qual é essa nossa proposta para conosco? O que é que eu sei a respeito de mim? Porque muitas vezes a gente não consegue viver só. A gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo.
Qual é a nossa conexão? A nossa conexão, o que é que eu falo comigo? Né? Qual o meu conceito de céu? Qual o meu conceito de inferno? Por que que eu estou infeliz? Por que que eu me sinto? Porque nós nos tornamos pessoas aparência. Nós estamos vivendo uma proposta de viver o que a gente mostra em imagens e não a nossa essência. Porque estamos vivenciando, agora não, agora estamos no estacato, para retomar o roteiro, que a gente se desviou. Mas a gente, antes desse momento, nós vivíamos o mundo virtual. Estávamos conversando, vamos tirar uma foto. Aí a moça jogava o cabelo para trás, abria o sorriso. O rapaz encolhia a barriga, mostrava os bíceps. Era importante a foto do prato para postar o que estava comendo. Não é importante o clima que envolve. Nós nos tornamos, graças a Deus, sabedores da condição nutricional e começamos a selecionar os nossos alimentos. Maravilha! Maravilha! Isso é um avanço. Mas o comportamento que nos sentimos à mesa, sentamos à mesa. A gratidão por a pessoa que fez a torrada, que descascou a fruta. A alegria da companhia, do irmão que está ao lado, da mãe, da pessoa querida, do filho. Ou será que a gente se alimentar com mau humor, com raiva, não faz mal? Será que a capacidade nutricional é a mesma? O que é que nos movimenta? O que é que nos propele? Que som sai da nossa alma? O que faz com que todos os dias eu me levante e bote um sorriso no rosto e agradeça? Nós vivemos num mundo em que nós contabilizamos o que é falta. Nós não somos educados para agradecer pelo que temos. Tanto é que essa é uma das nossas maiores dores. De repente, nos foi tirado o nosso mundo. O nosso mundo exterior. Porque estamos em um momento em dor de potencializar o nosso mundo interior. Por mais doloroso que isso seja. Retomada do caminho. E nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Esse recurso que agora nos une, nos distanciava. Porque nós estamos falando de período de regeneração há muito tempo. Os espíritas somos os que mais ventilamos isso. Uhum. Mas, por exemplo, o que falta do período de regeneração é o comportamento humano. E nós espíritas não estamos abstraídos dos erros. A condição de ser espírita não nos abstrai. Então, o que é que acontece? Dia de domingo saía com a família. Cada um no celular, no smartphone, cada um no mundo. Na mesma mesa, mas todos distantes. Agora nós estamos distantes fisicamente, mas esse equipamento está nos jungindo. A dor que está promovendo isso. É a dor que está promovendo isso. Porque nós nos afastamos, nós nos perdemos na estrada. Até mesmo os trabalhos de caridade, nós íamos para tirar foto. Para postar. Tem coisa que a gente tem que guardar na alma. Porque, olha, o nosso celular tem época que está cheio. Aí a gente apaga algumas coisas. Ou então, a gente acresce no cartão de memória. Então, o que é que estava acontecendo nos dias de hoje? A gente ia viajando, a lua aparecia, caía à noite, a lua aparecia bonita. Para tirar uma foto. A gente guardava tudo na memória exterior. A gente via um amigo, depois eu mando para você um zap. Olha, amigo se guarda na alma. Imagem se guarda na alma. Memória interior.
Retrato, foto nenhuma guarda o sentimento que vincula uma refeição. E a gente tem que começar a perceber isso. Porque o que está acontecendo, o adoecimento da humanidade, é a falta de identificação de quem somos e o que estamos fazendo aqui, que a doutrina espírita nos elucida. Nós somos espíritos matriculados no educandário da Terra. Como nós somos espíritos multimilenares, trazemos uma bagagem negativa. Então o processo reencarnatório é um processo de resgate e de evolução. Porque ninguém acessa os direitos sem quitar os deveres. Ninguém obtém crédito sem pagar os débitos. É muito interessante. Eu não sei como é que vocês aí em Natal trabalham isso, mas é muito comum aqui em Maceió as pessoas me perguntarem a mim: Vitor, quando é que eu vou encontrar minha alma gêmea? É igual em todo canto, Vitor. As pessoas vivem atrás de uma pessoa que lhe ame. E Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a amar. Tá? Jesus nos ensinou a amar. Só que Jesus disse: do que tu plantar, tu colhes. Se tu amas, tu vai ser amado. Claro, é da lei. É da lei. Se tu promoves o bem, tu também encontrarás mãos amigas que te ajudarão. Lógico. A gente tem que estar em paz. Acontece que as coisas vão ocorrendo e a gente vai lançando do patrimônio inconsciente. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Eu sou de um tempo em que a gente não podia dizer que era espírita. Né? 30 anos atrás. Então, a gente não podia dizer que era espírita. A gente dizia que era cristão. Você é o quê? Sou cristão. Deixava todo mundo bem. É cristão, deixava todo mundo bem. Aqui em casa, eu faço alguns trabalhos de rua. As pessoas me conhecem, né? Então vem muita gente aqui em casa. Muita gente. E algumas pessoas passam para o outro, tal. E muita gente vem, como eu conheço muito, não me conhece e chega falando comigo: cadê o Vitor? Eu disse: nem tá aqui. Sou muito amigo dele, falando comigo. Mas isso acontece, tranquilo. Então, quando vem católico, acham que eu sou católico. Quando vem evangélico, acham que eu sou evangélico. Tudo bem. Já teve discussão de católico com evangélico. Um dizendo na porta: seu Vitor, ele está dizendo que o senhor é católico, eu estou dizendo que é evangélico. E se eu disser qualquer coisa, o católico não recebe ajuda, o evangélico não ajuda. Então, eu digo: eu sou cristão. Mas isso eu estava guardando no meu inconsciente. Eu disse: um dia eu boto isso para fora. Um dia eu vou poder dizer. Eu tive que morar uma época em um lugar distante. E era um lugar de difícil acesso. Passei lá alguns meses, quase um ano. Fui levar meu filho no colégio, muito cedo. E voltava naqueles dias que você tá meio carrancudo. Chovendo, 7 horas da manhã. Na beira daquela estrada que não passava ninguém, tinha um ancião com 2 bolsas. Se vou dar carona. Só quer carona? Aí ele entrou e disse: paz do Senhor. Eu disse: evangelho. Foi Deus que lhe mandou, meu filho. Eu disse: eu acredito nisso. Ele disse: olha, o Espírito Santo toma conta de tudo. E eu dentro comigo: Deus queira que ele não me pergunte, porque hoje eu estou mal-humorado. Se ele me perguntar, eu digo. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor tem religião? Eu disse: tenho, sim, senhor. E fiquei calado. E ele disse: mas qual é a sua religião? Aí eu peguei aquele acréscimo de paciência. Eu disse: eu sou cristão. Mas dentro de mim mesmo eu estava dizendo: é bom que você pergunte, porque se você perguntar agora eu digo. Aí ele disse: mas você é cristão como? Era o que eu queria, Cristiano. Ele levantou a bola e disse: agora eu chuto. Quando ele disse: eita, adorei. Você é o cristão como? Aí eu disse com todas as letras: eu sou espírita. Aí ele olhou para mim: não tem problema não, meu filho. Deus perdoa até os criminosos. Não teve solução. Então, era uma coisa que eu tenho que equacionar em mim. Eu peguei essa experiência porque a gente tem que equacionar. Quando uma pessoa nos machuca e a gente não fez nada,
aquela pessoa, isso é estudado. Isso é estudado por Alfred Adler. Mas, Adler Vitor, deixa eu lhe estuda. dar os parabéns. Deixa eu lhe dar os parabéns. Eu era chamada de macumbeira quando eu comecei na doutrina espírita. Aí, o interessante é que era dentro da família. Depois, todos eles procuraram a macumbeira para ajudá-los na hora da dor. Então, é a vida, meu irmão. Continue. Quem estuda esses comportamentos, porque é o que aconteceu? A gente pegou uma experiência um tanto quanto cômica, mas isso acontece no nosso dia. No nosso dia a dia, nós passamos por entraves, por dificuldades. E o que acontece é que a gente não equaciona. Se estivéssemos dentro de uma psicologia humanista, a gente não fecha a gestalt, a gente não equaciona isso. Então a gente guarda no inconsciente e mais adiante a gente eclode. Então, se a gente for buscar o pensamento a partir de Freud, com os mecanismos de evasão do ego, se a gente for estudar a partir da psicologia analítica ou da psicologia individual, seja o pensamento de Adler, seja o pensamento de Jung, nós vamos ver que nós temos alguns comportamentos em que nós deslocamos. Por exemplo, Adler vai falar muito dos complexos, seja de inferioridade ou de superioridade, e a gente tem esses complexos e termina a gente tem um comportamento para suplantar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fragilidade emocional muito grande, que é muito frágil emocionalmente, ela pode trabalhar muita musculatura para ficar muito forte, que é uma maneira dela compensar a fragilidade emocional, porque ela não mergulhou dentro de si para equacionar os seus problemas. Então, quando se vai estudar os mecanismos de evasão do ego, o ego que quer manter vivo, manter você ali trabalhando em prol da sua condição instintiva, ele faz uma condição de um proteu para permanecer vivo. Então, nós vamos estudar essa proposta de você transferir, de você deslocar, de você introjectar. Por exemplo, a pessoa ver alguém, um cantor famoso, e não vai ser cantor, mas eu corto o cabelo igual aquele cantor, eu tento ter algo dele para que eu me sinta importante, para que eu esteja presente naquele sucesso. Um chefe hierárquico me maltrata, eu estando com a razão, e eu não posso explodir com ele, porque ele pode me demitir, então eu aceito. Mas aí eu pego uma pessoa que é inferior a mim e eu descarrego. Disse no quartel que o oficial maltrata o sargento maltrata o cabo chega, maltrata o soldado chega em casa com raiva e chuta o cachorro morde o carteiro. Aí o carteiro está perto da casa da mãe, não sabe o que fazer, a calça rasgada, chega em casa a mãe e diz assim: ô meu filho, foi Deus que lhe mandou aqui. Eu estava com o coração apertado, esperando. Mãe, rasguei a calça. Tire que eu costuro. Oxe, mãe, eu vou tirar a calça aqui. Grande coisa. Eu vi você crescer. Tirar a calça, você para mim é um menino. Puxa a calça. Enquanto costura, diz assim: eu sabia que tu vinha, fiz aquele bolo que tu gosta. Com um pedacinho de bolo. E começa a costurar a calça e conversar com ele. A raiva se desfaz. É o amor. Ele bota a calça e volta a entregar as cartas com a mesma alegria. Se a gente não parar para festar a Gestalt, aquela pessoa que me agrediu, aquela pessoa está sofrendo. Eu não posso agasalhar a energia negativa dela. Eu não sou infeliz porque eu não tenho essa altura, porque eu não tenho esse peso, porque eu não tenho... Eu entender que felicidade é uma conquista da alma. Mas para que eu tenha conhecimento disso tudo, eu preciso saber quem eu sou. E ninguém fala com tal profundidade de quem a gente é, senão Jesus. Jesus é a primavera de nossas almas. Jesus se apresenta à sociedade como o caminho, a verdade e vida. O pastor das ovelhas. Que conhece as ovelhas pelo nome. A doutrina espírita convida os espíritas a trazer o cheiro do Cristo para a sociedade. Para que a gente possa exalar esse cheiro. E esse cheiro, ele diz que o outro, tal qual eu, quer ser feliz. E que eu posso ser a felicidade, ou o portal da felicidade. E isso tem um nome. Isso tem um nome. É um nome como toda proposta do alto. É um nome que sintetiza. E quanto mais sintético, mais amplo.
Lembra que Jesus diz, respondendo aos fariseus, que todas as leis e os profetas estão inseridos nesses dois ensinos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A doutrina espírita ainda sintetiza. Ela diz, amai-vos e instruí-vos. E quando ela quer falar do sentimento da doutrina do Cristo, ela só dá um nome. Caridade. Caridade. Quando eu descubro que a cura para a minha alma, o fármaco para o meu espírito é servir. Quando eu sirvo, eu saio do ambiente do meu córtex, eu vou para o neocórtex. Eu suplanto as deformidades, os complexos. Eu saio da área instintiva e eu começo a desempenhar o papel que eu sou a partir do pensamento contínuo. Eu sou humano. E para a humanidade, já dizia Marcos Aurélio, só a humanidade importa. Então, Vitor, pois não. fecha teu pensamento para a gente encerrar e voltar, para o Instagram não nos cortar, tá certo? Tá bom. Por favor, meu amigo. Ela vai... Posso encerrar agora? Aí a gente convida todo... Vitor, Oi? a gente vai convidar todo mundo para voltar. Quando eu vou encerrar, salvar por conta do horário, para que o Instagram não nos corte. Aí você entra de novo, tá bom? E todo mundo junto, beleza? Ok. Ok? Até já. Até já. Até já. Oi, Vitor. Oi? Não. Oi, seja bem-vindo de volta. Vamos para a segunda parte. E se alguém tiver pergunta, a gente vai acompanhando. Mas você está brilhante, maravilhoso. A bola é tua. Nós poderíamos sintetizar essa passagem, esse momento que estamos passando. Ele tem uma significação muito grande. É pena que seja através da dor. Rabindranath Tagore foi o primeiro poeta a ganhar um prêmio Nobel fora da Europa. Polímata. É dele Pássaros Perdidos. E ele diz assim, ó dor, quando traz nas mãos a lâmpada roxa do amor, como eu sei que és a felicidade. A dor é o último recurso que a divindade se utiliza para promover o crescimento. Mas nós entendemos que houve uma necessidade de estancarmos o passo. Zygmunt Bauman, ele diz que uma característica do homem pós-moderno é não parar. E nós estávamos tão acelerados que nós não somente não víamos o outro, mas não tínhamos contato conosco mesmo, com a nossa essência. Verdade. E nós, sem a seiva divina, somos galhos secos, sem vida. Vamos retratar este instante. Vamos pegar uma passagem do evangelista Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. Ali, Jesus se dirige a Jerusalém e passa por Betânia. É importante que a gente entenda os ensinos contidos na biblioteca, que nós conhecemos por Bíblia, que é um conjunto de livros, e que a gente consiga entender que a verdade que transcende, a verdade inalienável,
A verdade imorredora, ela é escrita em símbolos. E nós temos que saber decodificar, interpretar. Então, ali nós temos alguns personagens que representam a humanidade nos nossos dias. Primeiro, queríamos dizer que a Bíblia, dentro de uma citação comum entre os mestres de Israel, ela tem 70 faces. Porque houve uma composição de 70 mestres. Isso quer dizer, e o 7 também tem uma simbologia. Quer dizer que você pode fazer interpretações inúmeras dentro de uma proposta altruísta da Bíblia. Uhum. Então, o Cristo está em direção a Jerusalém. Jerusalém, em simbologia, é o centro da espiritualização. É o centro de quem somos. É por isso que Jesus diria mais adiante: a Jerusalém do alto é liberta. Então, ela é o centro. Quando a gente faz a leitura de que se dirige a Jerusalém, quer dizer, se dirige à realização espiritual. Quando a gente diz, está saindo de Jerusalém, isso implica dizer que nós estamos deixando a realidade espiritual para trás e vamos em busca do mundo material. Jesus se dirige a Jerusalém. Só que Jesus já traz a plenitude na alma. Então, o Cristo não se modifica. Tudo mais se modifica. Jesus, ele é o mesmo. Ontem, hoje, sempre. Né? Porque ele já era pleno há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então, do que nós conhecemos da terra de Jesus, ele já era um espírito pleno. Nós não sabemos do antes. Sabemos a partir de agora. Então, o que é que acontece? Está Jesus, Marta e Maria, em Betânia. Uhum. Maria é a parte da humanidade que está voltada para a proposta de espiritualização. Então, dentro da tradição, quando o mestre está, os discípulos se encontram de joelhos ou sentados aos pés do mestre. Essa expressão, sentado aos pés, coberto pela poeira da sandália do mestre, quer dizer que está próximo. Está próximo não está próximo fisicamente, é que está tentando viver, ser igual ao mestre. Então, o que é que acontece com Maria? Maria para tudo e senta aos pés do mestre. E o que é que acontece com Marta? Marta é a maior parte da humanidade. É a parte que está preocupada única e exclusivamente com o trabalho material. E quem está preocupado com o trabalho material ainda se inquieta com quem busca uma realização espiritual. Se incomoda. E o que é que Marta diz a Maria? Diz a Jesus: Jesus, pede a Maria para sair daí e vir trabalhar. E Jesus diz, dentre outras coisas, uma frase que serve para nós. Como tudo que ele diz. Ele diz, em verdade, Marta. Marta ou Marta? Em verdade, só uma coisa importa. E ele já tinha dito lá atrás, buscai primeiro o reino de Deus. O resto virá como consequência natural. Tudo que for erigido na plataforma tem sustentação. Suporta o mau tempo. O homem pós-moderno, o homem odierno, ele fez as construções em palafitas. O homem odierno, ele se embelezou, ele vive o carpe diem, mas não tem estrutura interna. Não tem vida interior. E o Cristo vem nos dizer, para a humanidade terrena, busque primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus, meus irmãos, é construção íntima. Nos diz Jesus a Hanã, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, primeiro capítulo. O reino divino, o reino de Deus é a construção divina no coração dos homens. Se nós não sabemos quem somos, não sabemos para onde estamos indo. Se nós não temos conexão com a nossa essência,
A gente segue qualquer um. E o Cristo dizia, quem segue um cego, a tendência é cair no buraco. Há uma necessidade, queridos irmãos, da gente parar aos pés de Jesus, beber do seu néctar, sentir o Cristo em nós. E não nos esqueçamos, como o reino de Deus ainda não é aqui, quem segue Jesus é combatido. Quem segue Jesus é perseguido. Está lá no Evangelho de Mateus. Naquele Evangelho que Jesus é apresentado como mestre de Israel. Capítulo 5. Sermão das Bem-aventuranças. E o topo dessa escadaria, Jesus diz, bem-aventurado. Ou seja, feliz será. Quando fores perseguido por amor ao meu nome. Joana de Ângeles, ela fala do vir a ser. Esse vir a ser em psicologia é quando nós conquistarmos a nossa individuação. Individuação, segundo Nise da Silveira, alagoana, é quando o consciente e o inconsciente orbitam em torno do self. Um conceito da psicologia. Jesus se apresenta como o nosso futuro. Ele apresenta as potencialidades da nossa alma. Em que nós poderemos ser. Jesus é o nosso vir a ser. Só que diferente da humanidade, ele nos deixa o caminho. Melhor ainda, ele é o caminho. Para que nós atinjamos essa plenitude, precisamos vivenciar Jesus. Vivenciar. Não é somente professar. Não é somente se genuflectir. E seguir Jesus é sofrer. É servir. Porque quando nós servimos, para que nós sejamos a condição de servos, precisamos batalhar para quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E a doutrina espírita diz que o que a gente tem que destruir é o orgulho e o egoísmo. E não poderia ser diferente, porque a doutrina espírita é o reverberar dos ensinos do Cristo no corredor da história. E nós precisamos agasalhar isso. Porque o homem contemporâneo, olha que coisa paradoxal, que domina a tecnologia, que domina o clima, que climatiza o seu carro e passa por um deserto com frio, que faz cirurgias computadorizadas, que faz exames, ainda dentro da condição intrauterina, e sabe uma doença que pode ser apresentada daqui a 40 anos, que mapeia o macro e o microcosmo, desconhece a divindade da alma, desconhece a vida pós-morte. E a doutrina espírita convida a todos, sentimos aos pés de Jesus. Bebamos desse néctar. E depois, tudo se torna possível. Porque se a gente tiver a plataforma, o que é erigido na plataforma, suporta o mau tempo. Porque a gente só vai colocar nessa plataforma o que tiver de acordo com o projeto. Senão, não me interessa. É agradável, é bonito, mas não tem conexão. Verdade. Nós vamos falar até que horas, minha amiga? Meu amigo, você é um poço de conhecimento. Então a gente explora mesmo. Mas deixa eu lhe dizer, vamos ver se tem alguma pergunta, alguma coisa para você. Deixa eu ativar aqui os comentários.
Tá todo mundo dizendo que está adorando. O povo de Natal já está me pedindo para lhe trazer o ano que vem. Mas antes de trazer você o próximo ano, a gente tem um outro convite para você. Vamos ver se você aceita, tá? Deixa eu só ver aqui se tem algum questionamento. Então, tá todo mundo aqui pedindo o Vitor de novo. As pessoas estão externalizando sentimentos nobilíssimos por você, meu irmão. Que bênção lhe conhecer. Que bênção. Graças a Gerardo, né? O grande Gerardo, que é outra figura linda, com a mulher também que é fantástica. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não tem perguntas. Como a gente voltou, você ainda tem 30 minutos. Se você quiser, eu acho que você entrou numa linha brilhante, você citou vários autores que corroboram para a nossa doutrina, onde a gente entende o que é autoconsciência. A terapia libertadora, além de ser a doutrina espírita, ainda é toda essa consciência que a gente busca o tempo todo. Então, a pergunta que eu faria para você, Vitor, é o que a maioria me pergunta no dia a dia, nos atendimentos e etc. Qual é? Puxa, Vitor, eu gostaria de fato, eu estou representando o que eu escuto. Como eu posso trabalhar minha autoconsciência, de fato, para eu ser mais feliz? Como eu posso aplicar no meu dia a dia? Por que eu estou colocando isso? Porque eu estou atendendo muita gente nesse período de recolhimento, né? Onde eu tenho dito para as pessoas da importância de se buscarem, de tentar se autoconhecer. Porque as pessoas... Ontem eu atendi uma jovem que o casamento está quase vindo ao chão durante a pandemia, durante o recolhimento. Então, são várias pessoas que me procuram. Eu também sou sua colega em psicanálise, e as pessoas têm muita dificuldade de suplantar esse momento. Porque, veja, é uma coisa que eu tenho colocado. Até então, as pessoas se encontravam muito pouco em casa. Vinham para dormir, para fazer refeição, e a gente dorme 7 a 8 horas por noite. Então, veja, agora nós estamos convivendo mais. Nós estamos mais juntos. E é um momento de reconhecer-se e reconhecer o outro que está com você. Porque nesse período de distanciamento, todos nós mudamos. E isso é muito interessante a gente refletir. Então, dá umas dicas para a gente, por favor. Primeiro eu queria dizer que eu não tenho formação em psicanálise. Eu achei que tinha. Nem em psicologia. Então você é igual a Divaldo com Joana, né? Você está em sintonia com a galera lá de cima. Mas beleza. O que é importante é a gente saber quem a gente é. A gente trouxe nome aqui de alguns estudiosos do comportamento. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Uma das grandes dificuldades no movimento de evasão do ego, talvez a maior, seja a racionalização. Então, a minha racionalização, ela impede de eu ver o erro em mim. Então, eu justifico o meu erro. Quando eu justifico o meu erro no comportamento do outro, eu vou continuar sendo assim. E o importante é que eu perceba o meu erro e eu me modifico. Eu não consigo modificar ninguém, mas eu consigo modificar a mim mesmo. E o meu exemplo é incentivo para que os outros se modifiquem. Então, o que é essa racionalização? Eu explodo com alguém. Né? Porque consciência é voz divina em nós. Eu vou fechar o pensamento. Ok. Roberto de Hope,
é um estudioso do comportamento humano, que ele se baseava muito em Gurdjieff, Georgi Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff é célebre pela alegoria da carruagem. Então, Robert de Hope diz que existem 5 estágios de consciência. A consciência do sono sem sonhos, do sono com sonhos, a consciência em despertar, a consciência desperta e a consciência cósmica, às vezes com outra terminologia. A consciência do sono sem sonho é quando as pessoas vivem na condição instintiva. Eu como, durmo e eu tenho relações sexuais. Sequer eu penso na prole, em ter filhos, de manter filhos. Então eu vivo uma condição muito instintiva. A condição do sono com sonhos é quando eu já aceito ter um filho, eu brigo, eu já cumpro as minhas obrigações, mas eu ainda discuto. A consciência em despertar, ela já sente prazer nas obrigações. Isso. A consciência desperta, ela já agrega por decisão dela. Ela já tem um trabalho fora o ambiente das obrigações. Ela já ajuda, ela já compartilha. Mas ela ainda sofre. A consciência cósmica, ela não mais se vê. Ela vê o outro. Nós poderíamos pegar Paulo. Paulo diz assim: o bem que quero fazer, não faço. E o mal que comumente quero fazer, e o mal que não quero fazer, normalmente faço. O contrário. Porque existe uma condição instintiva, né? O bem que quero fazer, normalmente não faço. E o mal que não quero fazer, normalmente faço. Por quê? Porque existe essa condição instintiva. Mas Paulo se permite. É muito importante a gente ver o não dito por trás do dito. Então, Paulo, ele é doutor da lei, fariseu. Paulo é grego, de formação helênica e cidadão romana. E ele vai com um pergaminho em busca de Ananias, segundo Emmanuel. Então, na estrada de Damasco, o sol mais forte. Qual é o sol mais forte que é o sol do Oriente Médio? O sol que elimina as reentrâncias da alma. O sol que se adentra do espírito. E aí Paulo cai de joelhos. Cair de joelhos é a condição do discípulo, lembra que eu falei antes? É a condição do discípulo e do mestre. Aí o que é que Paulo diz? Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Porque mais adiante, lá no final, ele vem dizer, não sou mais eu que vivo. Não existe mais a característica egóica. Não existe o Paulo que está com a razão, que mata para dizer, não, é o Cristo que vive em mim. Isso. Então, fantástico, né? Quando a gente está voltando para o pensamento de Robert de Hope, dessas consciências, vai chegar um instante que a gente vai dar na condição cósmica. E a doutrina espírita, ela potencializa. Porque ela, através da caridade, Madre Teresa diz, é abrindo as mãos que um dia abriremos o coração. Isso. Veja como é interessante. Veja como é interessante. Você está distribuindo sopa. Está distribuindo sopa. Chega uma velhinha, você cata o osso dentro da panela, você vê se tem mais pão. Chega um cara embriagado, bota sopa para mim. Você já trava. Porque você ainda tem pré-requisitos para ajudar. Pré-requisitos. Tem um amigo de doutrina que está num plano espiritual. Um cara maravilhoso. Mas ele, quando via uma pessoa entregando uma receita, pegando dinheiro, ele pegava a receita, ia na farmácia, comprava os remédios, botava os papéis e dizia, tome. E eu perguntava, por que você faz isso? E ele dizia, eu faço isso para a pessoa não ficar ganhando dinheiro. Mas é problema dele. Aí ele sai um dia, 7 horas da manhã, ia trabalhar num banco. Para no sinal, o homem bate na porta embriagado. Dê R$5 para comprar pão e leite. Você vai beber? Não. Não dou a quem bebe. Levanta o vidro do carro e sai. Aí a consciência. Deus em nós. Será? E se ele fosse comprar pão e leite? E se ele fosse? Porque ele bebe, ele não come. E aquilo mexeu tanto com ele, que ele fez a volta no sinal e voltou procurando o homem.
Porque antes de sair, ele viu que o homem bateu no segundo carro e o moço deu R$ 5. E ele disse que procurando o homem no botequim. Nada do homem. Quando passa do botequim, tem uma padaria. Quem vem saindo da padaria com leite e pão? O homem. E ele disse, eu aprendi a lição. Então, nós temos que estudar o nosso comportamento. Nesses dias de solidão, entenda. Aquele chefe que você não suporta. Será que ele lhe persegue? Ou será que você tem um complexo de inferioridade? Porque no estudo trazido por Adler do complexo de inferioridade, como você não consegue ter destaque, você entra em contato, diz que é perseguido pela pessoa mais importante, porque ele bota no mesmo nível. Fica de igual para igual. Eu sou perseguido pelo cara que é mais importante, sou igual a ele. E na verdade você se incomoda, porque ele tem um destaque. E você não consegue ver que aquele destaque não implica infelicidade, nem lhe impede de servir. Então tem a lenda da espada de Damocles. Lembra da espada de Damocles? Sim, então estamos claro. lá. Então tá lá sentado, o rei está sentado. Lá em Siracusa, está sentado. E tinha um homem que era muito amigo e que tinha muita inveja. E vivia sempre dizendo, mas se eu fosse rei. E um dia ele disse, senta aqui no meu lugar, Damocles. E Damocles senta. Quando o Damocles senta, que vai se esbanjando, que respira, quando olha para cima tem uma espada apontada bem no centro da cabeça dele, presa por um fio de cavalo, de crina de cavalo. E que amarra no assento dele, no trono. Qualquer movimento dele pode cortar e a faca cai na cabeça. Aí o rei olha para ele e diz, entendeu agora? E agora? Então, a gente tem que entender essa racionalização. A racionalização. Não, eu não explodi com ele, não. Porque a nossa consciência, vou dizer para vocês como é. Você está no trabalho, aí as pessoas vão lhe machucando e você não vai equacionando, não vai fechando a gestalt, não resolve. Você vai jogando no inconsciente. Aí uma pessoa que é mais frágil, é grossa com você. Não tão grossa assim, mas é grossa. O que é que você faz? Você vomita. Você despeja em cima dele. Quando você se afasta, porque isso está dentro da nossa condição do automatismo. Nós temos neurotransmissores, e esses neurotransmissores, eles favoreceram para que nós sobrevivêssemos. Então nós temos esses transmissores, como por exemplo a adrenalina. Então a adrenalina é liberada, você aumenta o batimento cardíaco, aumenta a contração do miocárdio, isso faz com que você expanda mais o sangue, e o sangue vai para os membros superiores ou inferiores. Ou você corre, ou você briga. Eu costumo dizer que por causa do meu porte físico eu sempre corro. Então, as pessoas... Adorei. Aí, o que acontece? Isso. Naquele instante, aí você vomita. Quando você sai, você se afasta, que diminui a descarga de adrenalina, aí a consciência, o Deus em você fala assim para você, você exagerou. Aí você diz, não, eu não exagerei. Ele merecia aquilo. Ele machucou fulano e cicrano. Fulano e cicrano que você nunca se importou. Você está trazendo fulano e cicrano para que dê suporte ao seu comportamento equivocado. Você está racionalizando o seu erro. Isso. Mas você sai. Aí você caminha mais um pouquinho. Aí se ele mereceu. Mas você viu, você conhece, tem 3 filhos. Tanta dificuldade passa. É sozinha. Acabou o noivado. Foi separado. O marido deixou por... Aí aquilo me consciência. É mesmo, eu exagerei. Eu exagerei. Quando você diz eu exagerei, o Deus em ti diz, então volte agora peça desculpas. Aí você diz, isso não. Isso eu não faço, não. Depois eu converso. Não fecho. Porque para a gente servir, a gente tem que acabar com o orgulho. Eu errei. Meu amigo, me desculpe. Me desculpe, não queria ter te machucado. Eu também tenho os meus conflitos, você tem razão. E esse exercício, quando a gente está sozinho, se conheça. Veja por que você se irrita. Veja por que você fica triste. Começa a se conhecer. Mapeie os momentos que você julgar menos, né? Sim. Julgar menos. Olha, o outro, muitas vezes suporta muito mais do que nós. É verdade. Então, a gente só se envolve com o outro para ajudar. Se você não pode ajudar, não seja peso.
Se entenda. As pessoas dizem assim, mas olhe, eu não posso. Eu vou contar um caso. Eu faço atendimento espiritual. Aham. Então, eu estava conversando com uma moça e ela disse, Vitor, veja a minha situação. Eu conheci ele. Eu o conheci, perdoe-me, quando ele não tinha nem segundo grau. Vitor, eu botei ele no supletivo, influenciei, ele entrou na faculdade. Se formou, ele não sabia se vestir, eu ensinei ele a vestir. Não sabia se comportar na mesa, eu ensinei tudo. Agora que ele está formado, ganhando dinheiro, me trocou por outro. Me diga, Vitor. Agora que eu preparei ele, outra vez arranjou. O que é que a espiritualidade pode dizer a respeito disso? Eu disse, olha, minha irmã, escute bem. Nós somos preparados uns com os outros. Emmanuel diz a Chico que Deus dá polimento em pedra dura se utilizando de pedra mais dura ainda. Do mesmo jeito que você aprontou um para outra, tem outro aprontando um para tu. É da vida. É a dinâmica da vida. Aquela pessoa orgulhosa, que teve um relacionamento que se machucou e sofreu, quando se aproximar de ti agora, vem menos orgulhosa. A gente tem que entender os mecanismos da vida. Se você está num momento de solidão, primeiro, é importante que de um relacionamento para outro tenha um espaço. Quando acabar um relacionamento, pare e pense o que você aprendeu, o que foi culpa tua no fim do relacionamento. Se você é tão infantil dizer 100% foi culpa dele, pare que você está errado. 100% foi culpa dela. Não. O relacionamento tem o comportamento dos dois. Um mais e outro menos. Perfeito? A parte dele não é contigo. A parte dela não é contigo. A tua parte é que você pode modificar-se. Olhe onde você se modificou. Errou. Se melhore. Aprenda. Agasalhe a melhor parte do outro. Seja uma pessoa melhor, porque ninguém é genuíno. Nós não somos genuínos. Nós somos uma coxa de retalhos. Nada é nosso. Um gesto de mão, um prato que a gente goste, a maneira de se vestir, a gente aprendeu com alguém, com algo. O problema é que nós não aprendemos a guardar a melhor parte do outro. Quando alguém chega e diz, Vitor, fui 20 anos casado com aquela pessoa. Não tem nada de bom. Eu digo, você ainda não olhou o suficiente. Ainda não olhou como deveria olhar. Não olhou. E nós atraímos os instrumentos que precisamos para melhorar. Sim. Acontece, porém, Cristina, que muitas vezes, sem esse autoconhecimento, porque quando nós falamos que atraímos alguém que é um instrumento de aperfeiçoamento e de melhoria, nós já temos uma consciência em despertar. O problema é que nós estamos tão divorciados da nossa essência que nós nos envolvemos com as pessoas porque são bonitas, porque tem destaque. Muito bem colocado. E o que é que ocorre? Quando chega agora que a gente tem que conviver não com as máscaras, não com as imagens, mas com a essência, eu digo, meu Deus, eu não tenho nada em comum com ela. Eu não tenho nada em comum com ele. Porque nós nos relacionamos num jogo de aparências. Não houve uma necessidade. Então, a gente precisa, nesse momento que a gente está sozinho ou com família, quais são os pontos em comum? O que é que a gente precisa trabalhar? Como eu posso ser melhor? Vitor, fulano precisa deixar de ser assim. Não, aprenda você a conviver com ele assim. E ele, o problema dele é dele. Nos diz Joana de Ângeli, o problema do outro é do outro. O meu problema é promover o bem. Isso, boa. Então, esse é um aprendizado. Eu acompanhei um casal, muito jovem, tinham 2 filhos. Ele, hiper dedicado. Ela não era tão dedicada assim. E ele contava o sofrimento do casamento. Ele dizia, Vitor, todo dia eu levanto uma parede, todo dia ela derruba 2. E a gente acompanhava. E foi muito interessante, porque ela disse, Vitor, ela agora contratou uma máquina. Eu disse, como assim? Ela fez uma proposta de relacionamento aberto. Então,
eu não vou conseguir construir as paredes. Porque ela está destruindo. A gente tem 2 filhos. Eu pensei muito e esse não é um exemplo que eu posso deixar para os meus filhos. Interessante. E ele teve um diálogo com ela e ele disse assim, olha, eu não estou conseguindo levantar as paredes que você destrói. Então, eu acho melhor sair. Acabou o relacionamento. Ele sofreu muito. E um dia, ela foi fazer uma confusão no trabalho dele. Porque depois de 2 anos, ele arranjou uma namorada. Uhum. E ela foi lá. E ele disse assim para ela, preste atenção. Você conseguiu acabar o meu sentimento de homem, que eu achava que não ia acabar nunca. Mas você não vai conseguir acabar meu sentimento de irmão. Não se esforce que você não vai conseguir. O que você fizer, eu não vou deixar de gostar de você como irmã e como mãe dos meus filhos. Não se esforce porque vai ser energia perdida. O que você fizer, desde já eu lhe perdoo. Excelente, Vitor. E ela disse assim para ele, como é que você consegue ficar sem ter raiva? E ele disse, porque dentro de mim, eu só guardo o que eu quero. Eu não posso impedir das pessoas fazerem o que querem. Mas eu posso selecionar o que eu guardo das pessoas na minha alma. E o que eu guardo de ti é que você é a mãe dos meus filhos. Então, a gente precisa ter um crivo. A gente precisa ter essa seleção do que a gente acolhe na nossa alma. É verdade. E o que doía nela era o equilíbrio dele, que Joana fala muito. Espera que eu estou botando aqui, carregando o meu celular, que eu acho que ele... Em verdade, Cristina, toda luz pelo Cristo, mostra o serviço do comportamento. Desculpa, eu fui colocar, carregar e sem querer peguei do lado. Desculpa, Vitor. O que a gente está nesse instante falando é essa oportunidade de, num espaço reduzido, sem as luzes das ilusões, conhecermos a nós mesmos, sem maquiagem. E quem nós verdade. somos? Nós gostamos de nós como somos. Em que eu preciso me melhorar? Né? Esse diálogo com a gente. O que é bom para mim? Porque passa uma época na vida da gente que a gente não pode olhar para a lua e querer ter a companhia de alguém. A gente quer ver um filme, não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Claro. Mas você não pode deixar de curtir a lua porque você está sozinho. O sorvete não deixa de ser gostoso porque você está sozinho. O campo não deixa de ser belo porque você está sozinho. Não deixa de ser. É verdade. Porque você convive antes de tudo consigo. Tem gente que não se suporta. Então se torne mais bonito para ti. Se melhore, promova o bem. Bote detalhes na sua vida íntima. Sabe? Se ame. Sim, porque Jesus diz isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31. Jesus diz assim, tinham muitos que iam e vinham, não tinham tempo para onde ir. Procure um lugar à parte. Esse lugar à parte não é a cascata caindo com gaivotas. Não. Esse lugar à parte é uma dimensão da tua alma. Excelente. Canaã é uma instância da alma. Não é um espaço físico. Canaã, a terra prometida, é uma instância da alma. O deserto da peregrinação é o deserto dos equívocos do nosso comportamento. Até a gente chegar na fartura, que é o ambiente do nosso self, onde só tem luz. Onde os teus erros só promovem a minha compaixão. Então, eu começo a ver de uma outra forma. E a vida passa a ter um sentido. William James, o pai da psicologia comportamental, ele dizia, haja como se você fizesse a diferença. Uhum. Então, onde a gente está, a gente pode fazer a diferença. Não é? E você agora deu a chave. Qual é?
esse momento de recolhimento é você encontrar esse Canaã. É você encontrar esse mundo desconhecido do eu. Não é verdade? Sim, sim. Quem gosta de estudar a mística judaica, a Kabbalah, ela tem uma proposta de uma concha, Aham, e essa concha, ela precisa se encher, ela nunca vai ficar plena, porque isso. você é ligado ao Ein Sof, e nessa conexão é a busca da plenitude, né? Então, Aham, mas você pode se tornar melhor a cada dia. A doutrina espírita fala isso com tanta veemência, né? verdade. Seja melhor hoje do que ontem. Seja melhor amanhã. Faça um pouco mais. Será que eu não posso fazer mais? Pede desculpas. Declare o teu amor. Aproveite a oportunidade. Quando vê alguém, diga: ai, me desculpe. Ó, a gente já está acabando e eu queria contar uma história. Eu Conte. eu era muito jovem, estava na faculdade. Ainda é. Eu estava na faculdade, eu tive um primeiro filho, eu era muito jovem. E eu vinha da faculdade e a turma ainda bebia. E eu já era pai. Eu com 22 anos já era pai. Então eu desci da faculdade e tinha uma turma reunida, uma turma muito grande. E eu parei, desci do coletivo, os livros embaixo do braço, um filho para criar. E aí a Aham. turma disse, vamos tomar uma. E eu disse, eu tenho que fazer, seus vagabundos. Brincando com a turma. Brincando. Só que aí, o maior da turma não me conhecia e se chateou. E se levantou. Eu nem sabia que era comigo. Só ver mesa voando, ele era um homem. Todo homem para mim é grande pelo meu tamanho. Mas aquele realmente era grande. Então, as mesas voando, tal, segura. E eu fui lá, Vitor, aí eu disse, rapaz, me desculpa. Tá bom. Pra casa passou. Eu sou uma pessoa que praticamente tem vida social. E passo tempo. Alguns anos depois, meus irmãos se juntaram, me convidaram para sair. Eu me encontrei com meus irmãos na praia para almoçar. E só tinha uma mesa ocupada. E eu vi um barulho muito grande, uma confusão. Era o cara que tinha raiva de mim. E segure meus irmãos que foi. Eu disse, rapaz, aconteceu assim. Não, disse, não, vou embora, tá tranquilo. Fui embora, tem paz. Como eu sou convidado para visitar hospitais, já tinha passado mais de 20 anos. Eu fui no Aham. hospital visitar uma paciente. Estava numa fila gigante. Quando eu vejo na minha frente quem está, não tinha como não ver, porque ele é grande, gigante. Ele estava ali, eu parei. Eu disse, eu podia ir embora. E um amigo espiritual disse, mas não vai embora. Você veio visitar um doente. Eu disse, mas eu estou olhando para um lado para o outro. Se ele me ver e ainda tiver raiva, ele vai bater em mim. E não vai ter quem segure. E o amigo espiritual disse, mas é bom que você já está no hospital. Se ele machucar, você já é socorrido. Aí eu disse, porque não é você. Você já está no plano espiritual. E ele disse, fique. E as pessoas foram saindo por um motivo ou por outro. E ficamos só quase que nós dois. Ele na minha frente. Só que ele de costas. E ele perguntou, como está minha mãe? E a atendente baixou a cabeça. E disse, meneou a cabeça. Dizendo que ela tinha morrido. E ele se voltou em desespero, aquele homem zarrão. E só tinha eu. E eu abri os braços. Que beleza. E ele baixou a cabeça, chorou no meu ombro. Nós sentamos, fizemos uma prece. E ele me pediu desculpas. E ele me disse assim, olha, naquele dia eu sei que você não disse nada comigo. Mas naquele dia, eu tive uma discussão com o meu pai. E meu pai vivia me chamando para trabalhar e dizia que eu era um vagabundo. E eu tive uma discussão tão grande que papai teve um AVC. Então, eu ao invés de me culpar, lhe culpava. Me desculpe. Com a partida do meu pai, eu me dediquei à minha mãe. E minha mãe agora morreu. E aí eu falei para a doutrina, se tornou um grande amigo. As pessoas vivem com seus conflitos e às vezes É verdade. transferem. Para o outro. A calma e a paz sempre é o amálgama, sempre é o amortecedor para ajudar
para ajudar, a gente sofre. É uma condição natural. Mas esse sofrer por amor nos aproxima do Cristo. Jesus, para nos ajudar, aceitou a cruz. Mas ele diz, é a cruz que vai me elevar do solo para que os homens me busquem. Nós também. Que cada um acalente sua cruz. Porque a nossa cruz ainda é o nosso passado, é o nosso karma. Mas há de chegar o tempo que a cruz será a opção por amor humanitário. E quando isso acontecer, nós já estaremos tão próximos do Cristo que o sofrer em prol dos outros é uma realização. Porque estaremos caminhando nos mesmos passos do Mestre. Muita paz para todos. Que Deus abençoe. Meu amigo, muito obrigada. Que Jesus ilumine cada vez mais o seu caminhar. Você abrilhantou a nossa semana. Você não sabe a alegria em estar com você. E com essa energia maravilhosa dos amigos queridos que nos envolvem, você tem 10 minutos para fazermos uma vibração pelo planeta, por todos os seres que sofrem, e que todos eles possam ter esperança, porque Jesus nos espera a todos. É com você. Essa vibração eu vou falando assim? Você vai falando, vai pedindo que as pessoas entrem nessa energia, Perfeito. que nós estamos unidos agora. Perfeito. Irmãos queridos, ainda que agora, distanciados fisicamente, nos encontremos, há algo que nos irmana. Somos viajores e o peso das nossas dores tem suflagrado as nossas esperanças. Tão abatido nós nos encontramos, que temos olhado para o solo, com medo dos obstáculos e dos tropeços. Mas agora, porque estamos falando dos ensinos do Cristo, uma aragem nos envolve e somos convidados a olharmos ao alto. E no meio da noite escura, uma estrela se destaca. É porque as nossas lágrimas representam o cansaço. Parece que nos olhos marejados, essa estrela se aproxima e desce vertiginosamente. A alguns metros de distância, ainda suspensa no ar, a luz toma forma humana, diminui o brilho para que os nossos olhos possam apagar, e parece-nos com a imagem do Nazareno, que olha a nossa alma, entende as nossas dores, tombamos de joelhos. Senhor Jesus, o desespero tem assumido o comando, as dores se tornaram tão intensas que não temos mais forças. Humildemente te pedimos, não nos abandone, Senhor. E parece que daquela estrela humana, do seu coração, a voz somente perceptível na alma nos diz: irmãos, por onde caminhas, que não tem sentido a minha companhia? O que escutas para não reconhecer a minha voz? Eu vos disse, conheço o rebanho e cada ovelha pelo nome. Tendes bom ânimo, eu estarei convosco até o fim de todos os tempos. Sou timoneiro divino, sou o pastor das almas, sou o médico que trago
o fármaco para o espírito. Sou representante de Deus na embaixada dos homens e trago o caminho que promoverá a felicidade plena. A tempestade se agiganta, mas não temas. Logo depois vem a calmaria. E eu sou a porta que não se fecha. Vinde, te aguardo para o farmel de Deus nosso Pai. Não temai, eu estarei convosco sempre. A todos, muita paz. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Meu amigo, prazer inenarrável. Deixa eu fazer um convite. Terça-feira nós estamos inaugurando o nosso canal do YouTube. E todos os palestrantes que estão passando pela semana, a gente está convidando. Se você tiver disponibilidade, vai ser um prazer muito grande. A gente se fala no WhatsApp, tá certo? Pois olha, fique com Deus, beijo no coração e eu não vou mais largar do seu pé, como eu não largo do de Gerardo, tá certo? Tudo de bom, que Jesus lhe abençoe. Beijo no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Paz em todos os corações. Fiquem com Deus.